é feito sob medida pra você, Cissioninha. Você vai receber algo personalizado pra você. Ah, Malboro, eu não sei o que eu quero. Ah, Malboro, eu não sei o que eu quero estudar. Ah, Malboro, não sei o que. Mano, você vai no formulário e você vai digitar. Eu tenho tantas horas por mês pra ler, tantas horas por semana. Eu consigo ler tantos livros, eu consigo ler tantos artigos. Pode ser que a gente indique partes de livros pra vocês. Vai variar do seu formulário, tá bom? Quanto mais sincero for, mais adequado pra você de verdade será. Se você for plenamente sincero, mano, vai ser encaixar como uma luva. Deixa que é o trabalho, deixa o trabalho pro autolinguagem. Pra você, mano, é só o estudo e o conhecimento. Deixa que a gente trabalha e você capta o estudo, tá bom? Pera aí que eu vou pular pro mitinho. O mitinho, esse aqui é o mitinho, tá? Esse aqui é mitinho. Mas é isso. É. Framboesa de ouro pra vocês, viu? Framboesa de ouro. Vai lá. Hã? Tem 2 minutos. Tá? Prazer, tudo bom? Prazer, Serjão. Te acompanho desde a época do canal Assombrado. Opa, salve assombrado. Meu nome Salve, é Lucas, Matheus. sou biólogo, tenho 26 anos, professor e pesquisador. Podcast Netos de Darwin, pode acompanhar, por favor. Belo nome. Beleza? Eu sou austro-libertário, autodidata em economia austríaca, e por saber que Elon Musk Caramba. é um neoconservador Pô, sacane. Qual é o problema de austro libertário, mano? Qual é? Agora fudeu. Mano, isso é super comum nos Estados Unidos. Isso é uma corrente realmente consolidada. O Elon Musk conhece. O Elon Musk conhece esses caras, conversa com esses caras, concorda com esses caras. E aí, caralho. Pô, tu é geólogo, vamos começar por aí, mano. Tu mexe com pedra, tu tá falando de espaço. É uma invenção do caralho, concordas? Pô, mano, todo bagulho de petróleo. Pera aí, pô, vamos esculachar aqui? Vamos começar pelo começo, pô? Vamos começar pelo começo? Mano, teu bagulho é pedra. Teu bagulho é petróleo! E tu tá falando de espaço. Isso é um problema do discurso brasileiro. Já vamos começar por aí, brother. Pô, tiração de onda do caralho é igual do filho da puta. Eu sou gordo, posso falar contigo, irmão. Vamos começar pelo começo, brother. Pô, nada a ver, mano. Por que tu tá me fazendo dar rage em tu, sacane? Pô, mano. Nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Pô, mano. Ó, mano. Nada a ver, mano. tecnocrata, eu sei que ele é um sócio, assim como todas as outras tentativas de implementar a tecnocracia que já aconteceu, inclusive no país em 64. Fala algo, Maboro. Esse silêncio está ensurdecedor. Pô, mano.
Pô, mano, uma situação chata aqui, entendeu? Porque o Sacani vai chamar. Ele tá chamando o Lula de socialista. Aí o Sacani vai falar que não é socialista. Só que ao mesmo tempo ele não vai falar, vai falar, não vai falar assim, não de respeito ao Elon Musk. Mas quando foi ANCAP era de respeito, tá ligado? Pô, mano, aí eu vou ver isso, eu vou pensar, pô, mano, esse gordo filho da puta, mano, qual foi, mano? Qual foi, mano? E aí o outro vai falar merda também, mano. Aí o outro, pô, que vai ser difícil, mano. Pô, mano, não era pra ser tão difícil assim, mano. Não era pra ser tão difícil assim, mano. Não era, não era, não era, não era. Ai, mano. Pô. 4, tá bom? Então aquela ditadura militar que teve foi uma ditadura tecnocrática. Pô, mano, eu acho que não precisa mais estender a live. Assim, mano, nesse assunto, né? A gente não precisa se estender aqui, né, mano? Não precisa, né, mano? A gente pode ficar na light, né, mano? Adesca, mano, responde esse cara aqui pra eu mijar, mano, que eu não vou conseguir responder esse cara sem tiltar, não. Eu vou tiltar com esse cara aqui, mano. Melhor ficar na light. Ó, esse moreno aí, mano, de óculos, ele é autodidata, austro-libertário, mano. Eles estão discutindo sobre Elon Musk com o Sacani. Acho que é mais fácil tu voltar. Viu? Aí, mano, tu aproveita e faz o mexendo do guia de leitura, mano. Depois que tu for explicar aí, eu vou mijar ali. Eu já venho. Eu não quero me estressar, não. A ditadura militar foi tecnocrata? E aí, mano? Eu vi aí, mano. Não sei. Não sei, né, mano? Mas cadê? O que tá rolando? Vamos ver aqui, gente. Tem 2 minutos. Tá? Prazer, tudo bom? Prazer, Sergião. Te acompanho desde a época do canal Assombrado. Opa, salve assombrado. Meu nome salve, é Lucas, Matheus. sou biólogo, tenho 26 anos, professor e pesquisador. Podcast Netos de Darwin, pode acompanhar, por Neto de Darwin. Brabo. favor. Belo nome. Beleza? Eu sou austro-libertário, autodidata em economia Toma. austríaca. E por saber que Elon Musk Austro-libertário? Caramba. é um neoconservador tecnocrata, eu sei que ele é um sócio, assim como todas as outras tentativas de implementar a tecnocracia que já aconteceu, inclusive no país em 64, tá bom? Então aquela ditadura militar que teve foi uma ditadura tecnocrata de sócia. Será? Ah. Não sei. A ditadura militar foi tecnocrata? A gente tem fases, né? Fases na ditadura militar. Você pegar um livro muito interessante, que eu posso colocar pra você se alguém quiser entender mais sobre a história da economia brasileira. Um livro famoso, Ordem do Progresso, né? Do rapaz lá que esqueci o nome. Onde ele narra a política econômica do Brasil. Então, assim, a gente pode ter tido uma fase ali com Mário Henrique Simonsen, Roberto Campos. Acho que foi ali mais ou menos pro início, quando houve o crescimento econômico mesmo. Antes do Geisel. O Geisel veio na época justamente da crise com dívida, né? Então ali dá pra colocar que ó, houve a tecnocracia que falam, né? O governo técnico, né? A questão positivista, por exemplo. O positivismo defende o Estado técnico, né? O positivismo defende que o Estado seja empregado de acordo com uma técnica. A ciência política seria a técnica para você gerir de fato o Estado do modo mais eficiente possível. Outras teses que lembrou isso, John Dewey, né? O pragmatismo americano, quando vai falar na política, ele vai falar em termos de uma ciência específica chamada administração, né? Administração. A administração começou com o ramo do governo, o ramo do que a gente pode chamar de governança, né? Que vai dizer respeito de como o Estado pode conseguir arrecadar mais gastando o mínimo possível, né? Mas enfim, vamos continuar aqui.
Capitalismo é o respeito incondicional ao livre comércio e à propriedade privada. Qualquer outra coisa além disso é uma forma de socialismo. Então, Elon Musk é um socialista. Respeito incondicional, eu não sei se essa é boa definição, né? Mas pode ser. Eu não vou discutir isso. Socialista. Totalmente incutido. Aí, ó, vocês aí, ó, Elon Musk é Elon Musk socialista. sócia. O Elon Musk, ele é socialista. Ó, gente, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? No meu canal antigo aqui, ó. Quem quiser ver aqui, ó, Mundo e Decadência. Deixa eu ver se tá aqui aí no canal. Toma! Tem um aqui sobre Elon Musk. Cadê aqui? Elon Musk. Vem aqui, ó, Elon Musk, herói ou vilão. 8 minutinhos, gente. Vocês podem ver um pouquinho onde eu comento sobre essa face. Em que sentido Elon Musk pode ser chamado de um socialista, né? Vamos dizer assim. Mas, de fato, Elon Musk não cresceu, por exemplo. Isso quem narra muito bem é o Peter Thiel, naquele livro dele, 0 a 1. Do mundo 0 a 1. Peter Thiel narra muito bem de como que o Elon Musk conseguiu, tipo, uma das formas, né? Como que a Tesla conseguiu ser rentável. Subsídios, na época do governo Obama. A Tesla, acho que era a Tesla, não lembro qual era outra empresa dele. Tava tendo nessa época nos Estados Unidos uma bolha que o governo tava dando subsídio pra caraca pra quem mexia com energia limpa. Veja só, pra quem mexia com energia limpa. E aí, a empresa Tesla do Elon Musk foi uma das únicas que conseguiu pegar, tipo, foi bilhão, foi mais de bilhão aí, bilhões e bilhões, eu acho, de subsídios. E pegando esses subsídios, a empresa conseguiu se manter sem lucrar durante muito tempo. Entende? Veja só que coisa interessante, né? Veja só que coisa interessante. Então, eu vou pensar nisso, é essa questão, entendeu? E qual que é a questão do Estado técnico, tá? Do Estado tecnocrático? É o que o Estado não tem, necessariamente, fins políticos ou fins pessoais. É uma liderança, vamos dizer assim, científica. O Estado científico, né? A gente pode dizer isso. Isso que é a tecnocracia, né? Mas essa questão aí do Elon Musk foi assim que a Tesla começou a ficar grande. Pegando subsídio, porque passou muito tempo sem lucrar tanto, né? Mas, obviamente, antes disso, o Elon Musk já tinha, acho que ele mexia com o PayPal, né, e tudo mais, junto com o Peter Thiel, inclusive. Acho que os dois foram sócios, né, se não me engano. Não lembro, faz muito tempo, tá, gente? Não, mentira, não faz muito tempo, faz uns meses, mas eu não lembro dos detalhes. Entendeu? Eram sócios, venderam na época lá da bolha.com, né, eu acho. Ganharam muito dinheiro, né? A República é uma idealização. A República, muitas vezes, a República Americana é uma noção tecnocrática, pelo menos depois, né, virou isso, com o pragmatismo americano, depois veio o pessoal lá controlando as coisas, lá com o Woodrow Wilson, né, a democracia como a melhor forma de governo, vai ser como a forma mais imparcial, vamos dizer assim, do governo, vai ser como a forma, o liberalismo, ele vai se pautar o quê, justamente? Na racionalidade. O governo racional. O que é racionalidade? O governo está de acordo com a ciência. Veja só, né? Com a ciência, com os ditames da razão. Por que os iluministas derrubaram as monarquias lá atrás? Porque não era uma forma de governo, segundo eles, racional. O que era história para Hegel, para o pessoal todo, para todos os liberais? A história é o quê? O progresso e a evolução da razão. Quem está ao lado da razão? Eles mesmos, os próprios filósofos da revolução. Então veja que a filosofia da história, inclusive nesse sentido, ela nasce como uma forma de viés também, né? Então é uma coisa muito interessante pra gente olhar. Um livro que fala muito sobre isso, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso botar no guia de leitura, né, 497, com um autor chamado Reinhard Koselleck. Ele é muito bom, alemão. Foi aluno do Carl Schmitt, um dos maiores teóricos aí jurídicos da história. Vamos lá. Totalmente incutido dentro do sistema. Ó, eu quero ver a partir Ele tá de dentro do hoje sistema. todo mundo chamar. O Elon Musk tá dentro do sistema. Aqui, acho que depois disso que eu já falei, dos subsídios, bagulho, tudo, ninguém acha que ele tá fora, é um outsider, o que for. Entendeu? E quem quiser ver meu vídeo lá, que veja também. Eu não vou reagir a mim mesmo, né? Eu não sou isso, mas quem quiser lá saber mais sobre essa questão do Elon Musk, né? O que é esse tal do Elon Musk? É isso. Né? O Elon Musk, e a figura do Elon Musk, gente, não é uma figura tipo, nossa, que coisa nova, Elon Musk, né, tudo mais. Não, a figura de bilionários que influenciavam política, a figura de bilionários que vão ter fins que vão envolver nesse sentido, sei lá, o Elon Musk quer ir para Marte, né? Mas lá no início do final do século XIX ali, a gente tinha, final do século XIX não, acho que meio do século XIX, a gente tinha ali Cecil Rhodes, né? De onde vocês já viram a imagem do meme lá?
Já viram a imagem do meme de um cara com um negócio assim, no continente inteiro? Vocês vão ver aqui, ó. Cecil Rhodes. Aqui. É desse cabo. É aqui que vem essa imagem. É daqui que vem a imagem, gente. É daqui que vem a imagem. Por quê? Cecil Rhodes, ele criou a ferrovia do Egito até o sul da África. Ele era um bilionário gigantesco, tinha uma imensa fortuna, né? Então o Elon Musk, ele é um tipo desses caras. Esses bilionários americanos, Fundação Ford, Rockefeller, Rothschild, esse pessoal, eles são esse tipo, vamos dizer assim, esse tipo de pessoa, vamos dizer assim. Que no momento eles têm um ideal, ou eles podem ter um ideal de vida, ou o que for, né? O Bill Gates, ele lembra, não é exatamente esse tipo, não é exatamente o Cecil Rhodes, né? Mas é uma espécie, vamos dizer assim, de pessoa que não está no governo, é um empresário, mas que tem muito, muito impacto político, né? O Cecil Rhodes fazia muito mais, né? Ele pautava leis, né? Ele mandou fazer a ferrovia ali. Se não fosse, por exemplo, esse interesse de fazer a ferrovia ali que tinha, né? Ligando norte e sul da África inteira, não sei como está o estado dessa ferrovia hoje, né? O Reino Unido não teria querido pegar ali a região que Portugal estava interessado no centro da África. Portugal estava interessado em ligar Angola e Moçambique. Não queria, por quê? Porque a Inglaterra queria fazer a ferrovia. Por causa de Cecil Rhodes. Vê só que loucura. Né? Vê só que loucura. Né? Isso é uma espécie de socialismo. É uma espécie de socialismo. É quando a pessoa, a regra do dinheiro, a plutocracia, né? Que é uma forma também de socialismo. Que a gente pode chamar de um socialismo, vamos dizer assim, capitalista. Por quê? Porque o bilionário, ele tem um direito de propriedade muito especial dele ali. Porque ele pode, com o poder do próprio dinheiro, ditar como vai ser o regime de propriedade daqueles que estão abaixo dele. Né? Utilizando o que da força do Estado. Por isso que o Peter Thiel, ele vai falar, olha, veja só, o interesse de todo mundo, na verdade, é o monopólio. Ele tá falando o que serve os interesses dos grandes comerciantes. O monopólio. Isso é uma espécie de socialismo. Sim, isso é uma espécie de socialismo. Né? Kanye West. Vamos continuar. A camarada Musk, hein? Camarada Musk. Camarada Musk. Claro, ele não é um comunista no sentido... Então a gente pode pegar. A pessoa ser um comunista, né? No sentido. Cecil Rhodes era gay? Não sei se ele era gay, cara. Eu não faço ideia se ele era gay. Mas enfim. Não é exatamente ser um comunista no molde marxista, mas é ser um socialista. Socialismo não existe só o socialismo marxista. Né? Não existe só isso. Marx não foi quem criou o socialismo, né? O regime de uma propriedade, de uma noção de uma não institucionalização, vamos dizer assim, da propriedade privada dos meios de produção, né? Uma propriedade, vamos dizer assim, coletiva, ou o que for, dos meios de produção, diversos outros meios, entendeu? Diversas outras formas, que não a marxista, né? Vamos continuar lá. puro. Mas ele é uma das várias facetas de Cara, socialismo. não é- Tecnocracia é socialismo. A tecnocracia é um socialismo? É socialismo. Tecnocracia é um tipo de socialismo nesse sentido, sim. O dirigismo estatal, as leis favorecerem uma certa visão específica daquilo que é técnico, científico e racional, que vem de cima para baixo, a tentativa de racionalizar esses elementos todos da economia. Aí vocês precisam ler um artigo, inclusive, The Use of Knowledge Society, o uso do conhecimento na sociedade do Hayek. De como que na sociedade, na economia, nesse sentido, a economia no sentido, não a ciência, mas a economia real que a gente vive, o conhecimento, a informação, ele é extremamente difuso. De modo que uma autoridade central lá de cima não consegue gerir de forma tão eficiente quanto as próprias pessoas comuns, quanto a base da pirâmide, esse conhecimento. É como se eu dissesse assim para você, né? Quem que sabe mais sobre qual pão você gosta? O padeiro, a pessoa da padaria que você vai todos os dias do outro lado da rua, ou o governo? Obviamente é padaria. Então, por que o governo vai decidir qual tipo de pão você vai comer, por exemplo? Né? Por que tem... por que é o cara lá dos Estados Unidos que vai decidir qual lei que vai ter no Brasil aqui? Entendeu? Obviamente, tem diferenças. Por que é o cara lá em Brasília que vai decidir como vai se reger a economia em São Paulo?
Entende? A gente tem essa questão toda. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um livro na editora, deixa eu ver se tá aqui, né? Deixa eu ver se tá aqui. Será que tá aqui, gente? A gente tem um livro sobre isso, que se vocês quiserem saber mais disso, vai estar. Vai estar. Vai estar, no caso. Não tá aqui mais o livro, que tristeza. Não tá aqui o livro, gente. Mas é o nosso querido Eclipse da Razão, o The Counter-Revolution of Science, de Friedrich Hayek. Um dos melhores livros sobre esse assunto. The Counter-Revolution of Science. Eu passei nesse aqui. É um dos melhores livros que você pode achar. E se você quiser fazer, se você quiser saber mais sobre isso, pode botar também no guia de leitura. Né? De como que é essa noção. Você só trabalha com e-book? Não, é porque a gente precisa fazer estoque antes dos livros, né? A gente tá sem estoque agora. É só isso. Mas eu inclusive comentei o livro. O Hayek coloca muito bem sobre isso. Como essa forma de dirigismo, de você pressupor uma noção científica, né? Científica no sentido de ciências naturais, né? Porque o Hayek está falando de você transpor o que ele chama de cientismo, o cientificismo, né, que a gente chama modernamente, mas o cientismo que ele diz, é justamente essa questão de você propor, você ler a sociedade, ou seja, você ler a comunidade, a economia, essas coisas todas, em termos de um método da ciência natural. De você analisar a economia de um país, tal como o cientista ou um astrônomo ele usa uma luneta para analisar a Lua. Tal como um biólogo não, um físico, sei lá, qualquer um, usa o microscópio para as coisas. Como se fosse um conjunto rígido, no qual você toma uma distância e você olha, o que é ciência? Por que o físico consegue fazer física, o biólogo fazer biologia? Porque ele toma distância do objeto. Então ele separa, ele abstrai, ele está ali distante e ele percebe todas essas coisas. Só que na sociedade, na economia, não tem como, porque eu faço parte da economia. Né? Eu tô junto ali com todo mundo. Então, se eu for analisar a sociedade, eu tô na sociedade, eu tô junto na sociedade, tô aqui, ó, com você. Eu não tenho nenhum privilégio, eu não tô tomando distância da sociedade. Entende? Eu não tô olhando de cima assim, né? Porque o astrônomo, ele olha pra Lua, ele tá à distância da Lua, ele tá olhando ali, ele analisa, olha, tá forma tal, tem mancha aqui, ali, não sei o quê. Ele olha aquilo à distância. A sociedade não tem isso, você tá dentro dela. Então, é o Hayek fala, claramente você não consegue analisar da mesma forma. Então, essa tentativa de você transpor essa racionalidade da ciência natural para analisar a sociedade só vai resultar em quê? Em autoritarismo. A tecnocracia, nesse sentido, é uma forma muito específica dessa questão que o Hayek chamou de cientismo. Né? É uma coisa muito simples, entendeu? O que o Hayek coloca nesse sentido que, na verdade, por isso que ele chama de contra-revolução da ciência, né? Por isso que ele chamou isso de contra-revolução da ciência. Porque a gente tem uma revolução científica, onde no século XIX e XVIII, e aí depois as ciências progridem tanto que chega ao positivismo, Comte, esse pessoal todo, e tenta aplicar esse progresso científico para a política, achando que a sociedade é tão racionalizável quanto isso. Mas não. Não. E aí o Hayek fala, né? Na verdade, a gente tem que analisar a sociedade como surgindo de funções, de ordens, né? Que surgem espontaneamente, né? Que evoluem de uma forma orgânica. Ou seja, a gente não divide tão bem assim em parte todo, pega ali as coisas, abstrai e tudo mais. É porque a gente está fazendo parte disso, né? Ou seja, são coisas imprevisíveis. É como se a gente fosse analisar cientificamente, a gente analisasse tudo em termos de uma probabilidade, talvez, ou de um caos. Né? A teoria do caos, muitos usam isso para a economia justamente porque trata dessa questão da, o quê? Da probabilidade, né? Da aleatoriedade, de uma forma de você tratar matematicamente esses fatores que parecem que transcendem o que é a exatidão. Né? E a sociedade não pode ser tratada nesses moldes exatos. É assim que surge o que a gente chama de as humanidades. Né? A própria ciência, por exemplo, Darwin, vamos pensar em Darwin, por exemplo, com a evolução. Gente, a teoria da evolução existe muito antes de Darwin. Na Alemanha, a gente tinha autores como Goethe, como Herder, que já falavam da possibilidade o Goethe falava sobre um arquétipo originário do animal, a partir do qual todos os animais são metamorfoses desse arquétipo original. Um ancestral comum, né, em algum sentido. Herder, ele tinha uma teoria também de uma evolução orgânica dos animais.
Mas eles não eram cientistas no sentido de ciência natural. O Goethe tem escrito sobre ciência da natureza, né? Eles eram pessoas cultas, eles eram pessoas que estudavam as humanidades, a literatura, essas coisas todas. Entendeu? O que o Darwin fez, ele pegou um conceito das ciências humanas e mecanizou ele. Veja só, a própria evolução é isso. E aí isso criou uma confusão gigantesca também depois. O próprio Hayek fala isso naquele livro dele, Arrogância Fatal, né? A Arrogância Fatal, o Hayek fala na Arrogância Fatal de como que o Darwin pegou essas questões das ciências humanas. Então aí o Hayek está colocando essa divisão. Você não trata o homem, você não trata o homem, você não trata a sociedade também, nem a economia nesse sentido, da mesma forma que você trata qualquer objeto, que um físico trata o movimento, essas coisas todas, entendeu? Enfim, vamos continuar aqui. Porque qualquer outra coisa que não é capitalismo é socialismo. Não, Qualquer não é outra assim, coisa. cara. Essa é a dicotomia. Então vamos lá. Eu acho que ele também acha que não é bem assim, né? Ele já acha que o tecnocracismo levaria a um capitalismo pior ainda do que a gente tem, entendeu? Não existe capitalismo sem o respeito incondicional, livre comércio e propriedade privada, Sim, cara. aí a tecnocracia ela vem contra isso. Por isso que é uma coisa à parte disso. Aí ela vira socialismo? Não, exatamente, é a dicotomia, isso, é a dicotomia cara. radical. Não, aí Só também. existem essas duas Cara, opções, eu cara. não sou comunista, mas também você falar que o negócio é dicotomia É também preto no não branco, é preto não no branco, Não cara. é assim, Você acha que não, cara? Não, eu acho que não. Eu acho que o tecnocracismo, de novo, né, na ideia do avô dele, concordo com muito do que ele falou ali, que isso pode levar ao tecnofeudalismo, não é um consenso, tá? Mas pode ser que leve a isso. Mas até O primeiro tecnocrata da história foi o Comte, né? Ele que falava de estado técnico. O que era sociologia pro Comte, né? Que o cara era a utilidade da ciência. A utilidade da ciência era fazer previsões, né? Lembra vocês sabem do demônio de Laplace? Demônio de Laplace, o que era? É uma estipulação que o Laplace fez lá na época, né? Lá atrás. Ele dizia assim, né? Ele dizia alguma coisa, que um ente perfeito, no caso Deus, por exemplo, sabendo tudo sobre todas as coisas, né? Sabendo a localização de tudo, a força que tudo tem, todos esses fatores, né? A velocidade de aceleração, o que for, consegue prever todos os movimentos de tudo. Então, até desde dos maiores dos astros até o menor micróbio possível, incluindo os homens. Então, Deus poderia prever tudo nesse sentido e saberia tudo o que aconteceria. E conseguiria prever exatamente tudo o que aconteceria. Essa ideia foi derrubada depois pela ciência, quando veio, sobretudo, depois com o Dr. Heisenberg, a noção do princípio de incerteza, quando ele falou que, olha, existe a gente não consegue perceber, né? Como é que é? O momento, nem a localização de uma partícula. E a gente, então, não trabalha em termos de medições exatas, mas em funções probabilísticas. Ou seja, a gente trabalha sempre com incerteza. E isso não é uma coisa, simplesmente uma limitação do nosso conhecimento, mas é uma propriedade da coisa. As coisas são incertas. As coisas são imprevisíveis. Algumas coisas são imprevisíveis em si mesmas. Né? Terminou ainda não. Não. Finito. Hã? Avancei pouco. Hã? Avancei pouco. Só avançou um pouco. Eu não sei. Tô no inferno, né, cara? Sim. Tô brincando, mano. Muito obrigado aí, mano. Vou descansar a coluna ali. E mijar, né? Pega agora de fone, Meus irmãos, caralho, chega a tá quente o fone, mano. Cabeça do cria tá como? Pocando, mano. Marvel.